Fala galera, vamos à crítica completa sem spoilers de Wonka, porque todas as coisas boas começaram com um sonho. Esse aqui é o principal lema do nosso querido Willy Wonka, protagonizado pelo Timothée Chalamet, que tem um grande elenco também, um filme dirigido pelo Paul King, lá de Paddington. Galera, esse vídeo aqui é completamente sem spoilers, obviamente que amanhã, logo cedo, já sai o vídeo completo com spoilers, o famoso todos os spoilers do filme. E vamos começar já de um ponto que é muito importante, tá? Essa aqui, querendo ou não, a terceira caracterização que a gente tem do personagem aqui, dentro do live action, quando a gente está falando em relação ao cinema e tudo mais. E esse Wonka do Shyamalan, ele tem também uma característica que é bem fechada. Como assim? A característica lá do personagem do Willy Wonka, protagonizado pelo Gene Wilder, e também depois pelo Johnny Depp, são características, querendo ou não, assim, ó, que tu percebe algumas semelhanças entre as três. Tu percebe que tem alguns quesitos principais do Willy Wonka que são realmente assim, ó, colocados pelos três atores nos três trabalhos, que querendo ou não, eles têm aspectos da maneira de como está sendo abordada a história diferente ali, e funciona da mesma forma. Eu acho que esse que é o principal, assim. Do filme de 71, depois do filme do Tim Burton, e agora dessa nova versão aqui, que é uma história de origem, querendo ou não, pro personagem, o personagem do Willy Wonka, ele funciona da mesma forma e ele funciona de uma forma fechada. Então, assim, eu acho que a questão de comparação em relação ao trabalho tal e do outro, acho que não importa tanto aqui, porque acho que o principal tema que tem que chegar, realmente, assim, se o Wonka, filme de 2023, ele realmente funciona como, cara, um grande entretenimento e, na verdade, o filme está sendo lançado agora, né? No final já do ano, já colocado para um período de festas, que a gente sabe toda a importância que tem na relação de família, se ele realmente consegue ser esse grande filme de final de ano, ser esse grande filme que vai levar as famílias de volta para o cinema, por causa também de tudo que está acontecendo, mas se ele passa realmente essa mensagem toda de importância em relação às pessoas, à família, o amor e as mensagens, todas que estão colocadas ali, como, cara, todas as coisas boas deste mundo começaram com um sonho, que aí já pega uma questão assim em relação ao questão como está sendo trabalhada na narrativa, a questão de origem, né? No filme do Tim Burton, por exemplo, a gente viu algumas coisas da origem lá do personagem do Willy Wonka, repetindo, sem colocar comparação, tá? Mas é um fator importante assim quando a gente coloca assim a maneira como essas mensagens estão sendo trazidas novamente e como que está sendo abordado, né, de uma maneira como a gente não viu ainda do personagem. Por exemplo, no filme do Tim Burton, muito tem da sua questão do pai, né, o pai do personagem do Willy e tudo mais, do que aconteceu com ele lá atrás. E aqui o filme agora, ele vai para outra questão. Ele aborda muito a questão desse sonho, a sua relação familiar através da mãe. E isso, galera, não é nenhum tipo de spoiler, tá colocado já muito bem claro em todos os trailers que a gente teve do filme até agora. Então, esse ponto de contar a origem, pegando outra questão familiar do personagem, para mim também é uma questão muito importante, assim, de como tu vai conseguir abordar para realmente funcionar essa questão de origem, assim. E a gente sabe para onde a história tem que chegar. A gente sabe. Né? O filme, querendo ou não, ele tem que chegar num momento onde a gente vai ter um vislumbre, querendo ou não, daquele personagem que a gente viu muito bem estabelecido na Fantástico Fábrica de Chocolate. A gente sabe que ele tem que desenhar aquele caminho lá. Só que essa jornada, cara, ela tem que ser realmente uma jornada não só que tenha a aventura, não só que tenha a comédia, não só que tenha a musical, não só que tenha realmente também a paixão toda do personagem em fazer o chocolate perfeito, mas que tenha essas relações pessoais entre quem está contando essa história ao redor do Wonka também, que isso funcione. Funcione, porque o personagem ali, ele é o centralizador de todas essas atenções que vão acontecendo ao seu redor. Isso a gente conheceu muito bem lá no Fantástico Fábrica, e aqui ele funciona, querendo ou não, da mesma forma. Ele não deixa de ser o protagonista do filme em nenhum momento, óbvio, mas a força muito para contar essa história está sempre nessas relações que vão acontecendo ao seu redor ali, a força motriz de toda a história. E isso envolve muito também a personagem da Noodle, porque a personagem da Noodle ali, ela é, digamos assim, a principal protagonista ali de apoio que tem. Ela tem muita força e a história dela é uma história que, por mais que eu tenha achado, por exemplo, a conclusão do seu personagem, tá, na parte já definitiva lá do filme, um pouco apressado, eu acho, aí que tá, já abrindo um grande parênteses assim, eu acho que o maior problema do Wonka, nessa questão de como está contando essa história, é conseguir estabelecer um filme que vai ter menos de 2 horas de duração por causa de ter uma
possibilidades de exibição durante, né, uma sessão diária, digamos assim, ou seja, ele conseguir ter 5 sessões, né, ter 6 sessões, dependendo dos horários que forem colocados ali. Se for um filme, né, com uma duração maior, essa possibilidade de ter mais exibições durante o mesmo dia sempre diminui. Ele acaba correndo muito com o ato final dele, tá? O ato final, querendo ou não, assim, tu já entende qual é o grande obstáculo que tem que ser vencido, só que daí, depois desse obstáculo, tu vem com outros elementos que tu precisa concluir essas histórias ali e, ao mesmo tempo, dar o vislumbre por completo, né, daquela história maior que tu conhece, que o personagem vai viver lá no futuro e tudo mais. Nesse momento final, tu acaba correndo um pouco mais. E a personagem da Noodle, de repente, é a personagem que mais sente esse fator ali. Por mais que o roteiro do filme, que é... Cara, ele é desenvolvido assim, ó, com... Já que a gente tá falando de chocolate, já tá falando um aspecto chamado doçura, o roteiro desse filme, ele é um roteiro feito para um filme familiar e um filme feito para cativar muito, mas muito o público infantil. E acho que o principal fator, por exemplo, assim, de eu ter assistido o filme e já ter gostado de cara é que tu precisa entender que aquele filme ali, ele tá com esse aspecto amplo, que tu precisa entrar e literalmente assim, ó, tu comprar esse mundo de fantasia que tá sendo colocado ali na tua frente. Tu precisa. Porque daí tu vai conseguir degustar ainda mais sem te preocupar com outras questões envolvendo, por exemplo, o roteiro do filme. Né? Tu realmente entender assim que, pô, tu chega lá no momento final, quando tem essa parte de acelerar um pouco mais ali, só para te dar um final para cada personagem que está sendo colocado nesse círculo todo que envolve o Wonka e mesmo dar o vislumbre pro Wonka, tu entendeu que, cara, o que importa na verdade foi o quanto que tu divertiu nessa jornada aqui. Ah, poderia ter tido mais tempo? Poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor, com mais calma esse final. Isso senti, por exemplo, em outro filme que não tem nada a ver com esse aspecto tão infantil, por exemplo, com o último Jogos Vorazes agora. Né? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também ela acaba pegando um pouco, e olha que ele é um filme de quase 3 horas de duração, mas acaba pegando um pouco nesse ato final de ser um pouco mais corrido, mais rápido para chegar onde o protagonista tem que chegar. E aqui o Wonka sofre um pouco disso também. Ele precisa dar até um momento ali conclusivo para outros personagens, no momento onde o filme já definiu o que tinha que definir. Tá? E daí, obviamente, não posso falar muito mais, que seria uma questão já de entrar em alguns spoilers, que no vídeo completo com spoilers, daí sim a gente abre isso para falar abertamente, né, sobre cada detalhe do que vai acontecendo. Mas o filme, ele entende até que, para ele conseguir ser entregue naquele tempo de duração ali, para que consiga ter uma possibilidade, né, de exibições durante um dia, não adianta. Tem algumas coisas no ato final que eles correm para conseguir chegar nesse limite que tem de duração ali. E tem que aproveitar outros fatores lá para te conseguir fechar algumas histórias que tu não entende muito bem por quê. E por isso que a personagem da Noodle acaba sofrendo um pouco mais, porque ela é o personagem, além do Wonka, que tu tem um afeto, que tu te aproxima muito, porque ela está com ele praticamente em toda a jornada. E a história dela é uma história assim, ó, muito bem apresentada, que o desfecho, inclusive, ele faz muito sentido. E ele podia ter tido até mais força emotiva no que vai estar acontecendo ali. A questão, cara, do Timothée Chalamet como Wonka, o Timothée Chalamet, ele, assim, ó, ele brinca fazendo o personagem. Ele brinca. E essa brincadeira é, ao mesmo tempo, doce. E é, ao mesmo tempo, algo que, em nenhum momento, cara, ele deixa de perder o controle total dessa pessoa sonhadora que o Wonka é. Como a gente está vendo, assim, por exemplo, alguém que não teve o seu sofrimento ainda mais para frente, que a gente vai conhecer nos filmes lá do Fantástico Fábrica, os sofrimentos que ele tem carregando agora, né, nesse momento que a gente está vendo a história de origem, o filme ele não chega a aprofundar, porque ele não quer entrar nessa parte do drama muito mais pesado do que acontece realmente na mente ou no coração, do que sente realmente o personagem ali. Ele te mostra em algumas situações e ele procura, né, dar alguns momentos ali de respiro para o personagem nesse quesito ali. Mas a gente entende o quê? Ele já está carregando coisas. Ele já tem escolhas que ele fez que ele precisa pagar por algumas delas também. Mas sem nunca esquecer qual é o seu grande sonho, o que ele faz realmente para conseguir tudo isso. E o Timothée Chalamet, assim, ó, ele comanda por completo tudo que vai acontecendo em relação ao personagem ali. Na parte toda musical do filme, em todos os números musicais que o filme tem, cara, eu adorei muito.
Durei muito. Eu acho que o primeiro que acontece já na abertura do filme, a abertura do filme, o prólogo todo já é um grande musical, já é uma grande sequência toda que a gente vai tendo. Talvez seja o que eu menos tenha tido um final positivo. Só que ao mesmo tempo tem uma coisa do roteiro lá para esse final, né, do encerramento desse primeiro momento musical do filme ali, que faz sentido do porquê ele ter algo que, por exemplo, as críticas lá fora já saíram, eu inclusive já tinha feito um vídeo com primeiras impressões, né, que já está colocado aqui no canal também, e a Variety, por exemplo, pegou bem pesado numa questão do filme ser um musical duro, né, dele não trabalhar tão bem assim as emoções, não fluir de uma forma mais natural para que aconteça as sequências todas, né, de cada parte musical que o filme vai tendo ali. E eu senti isso na primeira, ao mesmo tempo que tem um fatorzinho ali que acontece no roteiro que acho que meio que tenta explicar por que está acontecendo de tal forma, assim, ela não ser tão natural do que vai acontecendo nela ali. Mas, tirando isso, eu não senti, assim, ó, nada além do que, pô, cara, um filme extremamente prazeroso, um filme que te traz realmente essas emoções e vai te dando cada vez mais essa composição do amor, do sonho, da família, do batalhar, de uma forma leve, de uma aventura, ali onde tu tá vendo toda uma jornada divertida, onde tu vai te apegando aos personagens e, obviamente, muito mais a questão toda do Wonka e da Noodle, que são, né, esses dois protagonistas principais do que vai acontecendo no filme, só que tu vai entendendo muito bem as motivações de cada um que estão ali em volta, né? E tem, cara, o Hugh Grant como um Oompa Loompa, ele tá sensacional. Talvez o maior problema dele seja o quê? Ele não aparece tanto assim no filme quanto eu achei que apareceria. E ao mesmo tempo, eu acho que as melhores cenas do personagem já estão colocadas nos trailers, né? Então, por mais que nesse contexto completo, assistindo o filme, fica divertido, né? Igual, da mesma forma. Eu queria muito não ter visto esses momentos ali no trailer, porque ia ser mais saboroso ainda. Já que a gente tá falando tanto de chocolate, doçura, ia ser mais saboroso ainda ter esses momentos ali. A Olivia Colman, cara, como uma das antagonistas que vai acontecendo, né, no caminho do Willy Wonka, cara, ela tá impagável também. Impagável, 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 impagável. E eu demorei até a reconhecer, porque eu não me lembrava que era a Olivia Colman que tava no filme. Eu demorei pra reconhecer que, cara, é a Olivia Colman ali. E o quanto que o tom do filme, ele tá sempre certo pro público onde ele quer chegar. Ele tá sempre certo. E até algumas questões que o roteiro tenta colocar, né? Eu tinha falado antes em relação ao drama, do que já carrega, né, de consequência por causa das suas escolhas do personagem do Wonka. Tem outras coisas, digamos assim, do mundo empresarial, até algumas coisas até mais pesadas do que isso, né, que envolve, cara, cartel, que envolve uma compra, digamos assim, né, de alguns fatores ali para te prevalecer em relação ao mercado, e nisso, obviamente, que traz muitas coisas ruins, né, do que está sendo estabelecido ali. O filme apresenta isso sem nunca esquecer o principal do que ele quer contar. Ou seja, acerta muito o tom, até mesmo quando o assunto é bem sério. Ele te mostra, o adulto entende, provavelmente a criança vai entender dessa mesma forma como o filme está contando, né, sempre dando prioridade para a jornada e em relação a esse mundo todo que a gente está vendo, que a gente está acompanhando, sem nunca perder o quê? Cara, ele é um conto, né? E nesse conto que a gente está vendo ali, ele vai ter um tom muito mais leve, ele vai ter realmente assim algo que seja muito mais saboroso para te acompanhar durante toda essa jornada ali. Mas eu gosto demais, cara, demais, 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 demais. Olha, realmente assim, eu esperava muito, né, do Wonka desde o momento que a gente já tinha visto o primeiro teaser e tudo mais, as primeiras imagens tinham saído lá no ano passado, ainda no finalzinho do ano passado a gente tá vendo as primeiras imagens já do Timothée Chalamet, já com o seu figurino ali próprio, né, do Willy Wonka e tudo mais. Mas o quanto que esse filme, cara, é da sua leveza nesse momento que ele está sendo lançado, o momento das festas, o momento de reunião, né, entre as pessoas, a celebração, a família, tudo que representa, assim, é um filme que, para mim, ele encaixa perfeitamente. E tomara que consiga realmente levar as pessoas de volta para o cinema e consiga realmente levar, cara, as famílias de volta, para que tenha realmente esse momento ali, que é um momento bem importante, bem especial ali. Galera, isso aqui foi crítica completa sem spoilers, amanhã sai a crítica completa com spoilers e tudo mais, coloquem embaixo nos comentários a expectativa de vocês, o que também, assim, estão esperando
né, de realmente de assistir essa nova versão aqui do Willy Wonka, protagonizado agora pelo Timothée Chalamet. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!